Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco além de literatura, mas falando de literatura, né? Falando de livro. Nós temos esse livro aqui, O Oriente das Cruzadas, do George Tada, né? Que é um francês, né? Se fosse em inglês seria George Tate, né? Então é um francês, então imagina assim que é a pronúncia. E é interessante ler esse livro que vai falar das cruzadas. A gente já leu outros livros, né? Principalmente do Umberto Eco, que é italiano, medievalista. O que é medievalista? Quem estuda a Idade Média. E as cruzadas foram aqueles movimentos, né, chamados cruzados por causa dos cruzados. Eles pintavam cruzes nas roupas dos soldados, né, que em nome do cristianismo ou da cristandade, né, depende do seu ponto de vista, vai tentar resistir à expansão islâmica, né, esse mito da expansão islâmica, de que se não fossem os cruzados, a Europa seria do Islã. Né? Então a gente vai analisar um pouco disso. Esse livro aqui é bem historiográfico, né? Muito bem ilustrado, né? Assim, né? Pode ver a qualidade das ilustrações, pinturas, né? Tem datas, tem locais, tem livros da época. Isso é uma coisa maravilhosa para quem quer entender história, né? Então vai mostrar que não era unido, né, o islamismo naquela época, eram vários reinos, inclusive entre eles mesmos, né? E eles não entenderam muito a chegada dos Frange, né? Frange é como eles chamavam os francos, né? Que eles não entendiam a Europa assim, né? Então é os Frange, né? Assim como a Europa também achava que os islâmicos é tudo igual, né? O islâmico ele tem vários povos, né? Tem persas, turcos, árabes. Então eles achavam que era só o Islã, né? Então assim, tinha um desconhecimento completo, assim como também os árabes chamavam de Rumi, os pessoal lá do Bizâncio, né? Os bizantinos, que também eram cristãos. Então tinha seja, um lado entendia o outro, né? Então aquele livro lá do Amin Maalouf, né, que é um libanês francês, que escreveu aquele livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes, né? Eu já comentei algum outro vídeo aí, que mostra como é que os árabes entenderam que aquele povo chegando lá, né, aquelas várias cruzadas, foram 9, né, 9 cruzadas, que eram mandados pelos papas, né, para libertar a Terra Santa, né? Sendo que havia acesso aos lugares santos, né? Lembrar que Jerusalém é uma cidade sagrada para os muçulmanos, para os cristãos e para os judeus, né? Para os judeus, os muçulmanos e os cristãos, não importa a ordem. Lembrar que a gente já leu Muhammad, né? A biografia em que o profeta Muhammad ele rezava em direção prostrada, em direção a Jerusalém, antes daquela época que ele vai conquistar a Meca e vai ser em direção à Meca, né? Então essas questões assim que mostram os judeus, os cristãos, né? Os cristãos não trinitários que ajudaram ali a expansão islâmica do início. Então não foi assim, né? Aquela ideia de que né, o bicho-papão é o Islã, né? E enquanto que várias regiões o Islã conviveu junto com os judeus ali, né, na Espanha e tal, tem todas essas questões que nós aprendemos na escola, não, que o Islã queria devorar a Europa e que aí os cruzados foram salvar, né, os lugares santos e parar a expansão. Só que a gente viu cruzados aqui em que eram contra povos cristãos, né? E os cristãos atacaram cristãos, igual a gente viu na Quarta Cruzada, que inclusive está no livro lá do Baldolino do Umberto Eco, né? Outro livro do Umberto Eco. Humberto Eco já fala de cruzadas no Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa ele fala no passado, porque o Nome da Rosa já é depois do Francisco de Assis, né? Depois daquela cruzada contra os albigenses, né? Com os cátaros, né? Lá no sul da França e tal. E também fala no Pedro de Foucault, que aí vai falar dos templários que surgiram em 1119 para ajudar justamente esses peregrinos, né, os templários ajudavam essas caravanas cristãs, né, que iam até a região do hoje chamada Terra Santa, né, o Oriente Médio ali, Palestina e tal. Então, aí o Baldolino vai contar essa cruzada, que é a Quarta Cruzada, se eu não me esqueço aqui. Em 1204 vai ter essa Quarta Cruzada, né, em que os cristãos, principalmente de Veneza, aquela região ali do norte da Itália, vão atacar Constantinopla, vão saquear Constantinopla, né, levar as riquezas lá para a Europa, né, e vão formar o Reino Latino, assim como eles formaram vários reinos latinos. Assim como a cruzada contra os albigenses, os cátaros, também foi uma expansão da ortodoxia latina, né? Então vai mostrar, né, que as cruzadas foram um movimento assim, religioso, sim, né, religioso, mas também político, né, e é uma forma de expansão da Igreja Católica, né, essa ideia de mandar lá o pessoal para as cruzadas. Lembrando que na época de Francisco de Assis também teve cruzada, né, o Papa Inocêncio III, não é isso?
É melhor a gente olhar na ordem, porque é tanta cruzada que eu confundo tudo, né? É que interessante que vai montando esse quadro. Então, na primeira cruzada, né, de 1096 a 1099, vai acontecer a queda de Jerusalém, que vai ser um massacre, né? Então, esses franges, né, esses cruzados vão fazer massacre de Jerusalém, né? Coisa absurda. E vai ser o momento que vai ser criados os hospitalários, né, e os templários. Isso. Na segunda cruzada, que é 1147-49, com o apoio dos templários, eles vão passar por Lisboa. Então já viu aqui, vou deixar o card aí para História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, autor português, Nobel de Literatura, que vai falar que os cruzados ajudaram, né, o rei português a retomar a capital, que estava em mão dos mouros, né, que lembrar que desde 700 e pouco, 711, né, os islâmicos estavam no norte da África e passaram para a Península Ibérica. Então eles ocuparam onde hoje é Portugal e Espanha. E aí ficaram ali até o final do século XV, né, quando foram expulsos. Aí tinha o reino de Granada, né, o reino de Granada, que era um reino islâmico e tinha judeus, né, tinha judeus no meio ali. Então foi importante por isso. Mas no cômputo geral, assim, no cálculo geral, os cruzados mais apanharam do que bateram, né? Por dizer, eles massacravam a população, mas quando os exércitos árabes se uniam, né? Aí, tanto é que foram os árabes que ganharam a cruzada. Se for analisar assim, um imenso jogo, né? Um imenso videogame, foram os árabes que ganharam as cruzadas, né? Se foi uma imensa guerra, podemos dizer assim. A terceira cruzada é a mais famosa, porque reúne 3 reis famosos, né? A Cruzada dos Reis, que aí é o Frederico Barbarossa, né? Que aparece no Baldolino, que é esse romance do Humberto Eco, né? Que vai contar essa época, que aí 1189 a 1192, né? E ao Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, né? Lembra a época lá que vai ter o Robin Hood, né? A época do Robin Hood, Filipe Augusto, né? Da França. E aí eles vão encontrar uma resistência, que é o do Saladino, né? O Saladino vai reorganizar, né? O Saladino ele é sunita, né? Ele é sunita, vai contra aquelas dinastias xiitas, né? Vai ter o apoio de sunitas, então ele vai unir ali aquela região. E quando ele tomar Jerusalém de volta, ele não vai ser carniceiro, né? Não vai ser carniceiro igual os franges foram, né? Que aí ele vai ter dizem que ele era mais cavaleiro que os cavaleiros, né? Então, assim, é reconhecimento de que o Islã não era aquela barbárie que a política europeia, até hoje, né? Os bárbaros, falando que eles são pagãos, não são pagãos, eles são monoteístas, né? O Islã é uma religião monoteísta que adora o mesmo Deus, o Deus de Abraão, né? O Deus dos judeus e, né, o Deus dos cristãos, né? Já que Jesus seria a encarnação do próprio Deus dos judeus. Então, eles não são pagãos, pagãos seriam, inclusive o Islã, né? Teve que derrotar os pagãos. A gente viu lá a biografia do Mohammed, o profeta, que ele derrotou essas tribos, né, que tinham seu paganismo. E na Caaba ficava aquele monte de deuses, né, as deusas lá e tal. E aí o Corão seria essa forma de resgatar o monoteísmo de Abraão ou Ibrahim, né, Ibrahim para o Islã. Então, ainda a terceira, a quarta cruzada, teve a Cruzada das Crianças, né, que é meio assim, aconteceu mesmo, né, coisa meio lendária, né. Assim como tinha antes a Cruzada dos Mendigos, né. Por isso que lá as cruzadas vistas pelos árabes, né, do Amin Maluf, vai aparecer essa ideia de que o pessoal lá, o que é esse monte de andarilho aí, em frangalhos, né, esse pessoal todo para ser mendigo? E era mesmo, era mendigo, né, eram pessoas que cumpriram penitência, então é desorganizado, tanto é que foi derrotada, né, então só encontrou resistência na terceira cruzada, que aí tem um Saladino. Certo? Então mostra que, primeiro, o Islã não estava unido, né? Tinha vários problemas entre eles. Se eles não estavam unidos, como é que eles iam tentar a conquista da Europa? Eles não estavam brigando entre eles, né? Então não tinha essa ideia de que é como se o Islã tivesse unido para enfrentar a Europa, para entrar na Europa, né? Então alguns avanços pontuais dão essa ideia de que eles estavam unidos e estão avançando sobre a Europa, né? Na verdade, a Europa que estava avançando sobre os outros territórios, né? Assim como depois a gente viu, né, outros territórios, foi a Europa que expandiu e não o Islã, né? A única expansão do Islã depois ali foi para a região afegã, né, aquela região afegã, Paquistão ali, e depois, pelo comércio, chegou até a Indonésia. Aí foi na Indonésia, e aí tirou os budistas e, né, tirou lá o culto a Buda e aí foi o Islã, né? A Indonésia é um país islâmico. Então é isso, então esse mito, né, olha, vamos invadir a Europa, né, isso aí é uma ideologia, certo? Então assim, ideologia, beleza.
Quarta Cruzada, 1202, 1204, aí vai ter o ataque a Constantinopla, né, que vai aparecer no romance Baldolino do Umberto Eco. E aí vai fundar ali, aí esses cruzados vão fundar um reino latino, né, lembrar que a igreja lá era ortodoxa grega, né, ortodoxa bizantina, igual tem na Rússia, igual tem vários, né, Antioquia e tal. Então é outra corrente. Só que aí os cristãos romanos, latinos, foram lá implantar o cristianismo latino-romano, e não o ortodoxo grego, né? E não fiz, né? Assim como depois não fizeram nenhum esforço para ajudar esses gregos, lá quando o Império Otomano tomou Constantinopla em 1453, né? A queda de Constantinopla. Muito bem, aí, continuando, o Papa era o Inocêncio III, e essa época é a época do Francisco de Assis, que a gente leu a biografia do Francisco de Assis, etc., né? Que vai aparecer menções a essa cruzada lá no Nome da Rosa, e a atuação dos Templários no Pêndulo de Foucault, tudo no Humberto Eco. Então pode ler os 3 livros do Humberto Eco. O Baldolino eu não li todo. Eu tenho uma ideia do livro, até por causa desses contextos, né? Mas eu já li vários livros do Humberto Eco, mas falta o Baldolino, né? Então, assim que eu tiver ele em mãos, quem sabe, né, dar uma lida boa nele para comparar com esse livro. Mas o espectro, assim, né, o espectro de data, de ambiente é o mesmo. É claro que o Baldolino é uma obra literária, né, e esse aqui é um livro histórico, né, então é essa a diferença. Mas tem livro que mexe com as duas coisas. O História do Cerco de Lisboa, do José Saramago, ele é tanto literário quanto histórico, certo? Porque ele trabalha a época, né, é um romance histórico. Os livros do Humberto Eco também trabalham isso. Só que eu não posso pegar um livro do Humberto Eco e essa é a história. Não, eu tenho que pegar o livro do Humberto Eco e comparar com a obra historiográfica, certo? É isso que é o jogo que tem que ser feito, né? Muito bem, então, depois que eles fizeram esses ataques lá fora, esses cruzados muito violentos se voltaram contra regiões chamadas heréticas da própria Europa, ou seja, regiões que não aceitavam o cristianismo romano, certo? Então, por exemplo, os cátaros, os albigenses, que são gnósticos, uma seita gnóstica, né? Depois a gente pode até analisar o que é o gnosticismo, etc. Mas é uma seita gnóstica que, obviamente, Roma chamou de heresia, né? E aí, o Nome da Rosa faz menção a esse livro. O livro, o Nome da Rosa, faz menção a esse fato histórico, né? Essa cruzada. Depois teve a Quinta Cruzada, que aí já foi para o Egito, era o Papa aí deu Inocêncio III, foi para o Egito, só que aí vai ter outras mudanças, porque lá no Egito vai surgir os mamelucos, né? Famosos mamelucos, aí vai mudar, aí vai inverter a história, né? A Sexta Cruzada já é do Império, Sacro Império do Frederico II Hohenstaufen, é isso? Hohenstaufen, que é lá do Sacro Império Romano Germânico, né? Que aí vai ter a derrota dos cristãos em 1244, certo? Outra derrota. A Sétima Cruzada, do rei da França, Luís IX, né? O Luís IX, sei lá, Luís IX, que é o São Luís, né? O famoso São Luís, né? Que inclusive foi canonizado pela igreja. Mas aí ele caiu prisioneiro do Islã, né? Então também deu errado. Aí a Oitava Cruzada, 1270, aí entra a dinastia Mameluca, né? Tem que lembrar que tinha os Fatímidas, né? Que é mais xiita, né? Depois você vai ter lá os abássidas, né? Aí vai só que no século seguinte, no mesmo século, 1258, vai acabar essa dinastia porque vai ter a expansão mongol, né? Lembrar a expansão mongol que vai entrar para o século XIV, e aí vai dominar a China, vai chegar até ali na região da Europa, né? Então, aí Bagdá vai ser saqueada em 1258, né? Final da dinastia Abássida. E aí vai sobrar lá no Egito os mamelucos, né? Aí os mamelucos vão fazer outras conquistas para cima dos cristãos cruzados. E aí lembrar também que essa época do Império Mongol, na China, é aquela época lá do Marco Polo, que saiu de Veneza, foi para a China e inspirou Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, que é um livro que eu tenho que reler aqui no canal, né? Ítalo Calvino são cidades imaginárias, né? Que o Marco Polo está contando para o Kublai Khan, né? Kublai Khan, que eu acho que é o neto do Gengis Khan, uma coisa assim. Então aí vai ter a queda, aí é o seguinte, aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha, esse avanço dos mamelucos, né, no Egito vão impor derrotas seguintes e seguintes e seguintes aos cruzados, que em 1265 eles vão tomar Cesareia e Haifa, 1266 eles vão tomar Galileia, nem eu estou entendendo a minha letra aqui. 1268 conquista Antioquia, e aí vai cair, dizem que a nona cruzada, na verdade, é a oitava cruzada, parte 2, né?
E aí vai ser os mamelucos contra o Reino Latino, e aí o Acre, a fortaleza do Acre, vai cair em 1291, aí acabou. Acabou a cruzada, né? Então são 9 ou 8,5, né? A gente não sabe aqui. E essas cruzadas não foram então só contra, né, o Islã, mas contra os próprios cristãos lá dentro da Europa, que não eram, né, de interesse dos papas, né? Então é interessante ler isso aí, né, e ler também as cruzadas vistas pelos árabes, né, que é de 1983, do Amin Malouf, e o orientalismo do Eduard Said, né, que é um palestino, de Jerusalém, e morreu nos Estados Unidos em 2003. Então, ou seja, é uma outra visão das cruzadas, aqui é mais historiográfica. Os outros são mais interpretativos, né, mostrando que a ideia que a gente tem das cruzadas, né, assim, não é bem, né, se você for estudar mesmo, você vai ver que é uma ideologia, ok? Então, sinto dizer, mas muita coisa que você aprende das cruzadas aí pelo cristianismo, né, a história oficial do cristianismo, é uma ideologia, né? Então você tem que ler a versão dos árabes, né? O que aconteceu mesmo? A versão dos árabes. Então, estou confiando mais dos árabes, hein? Então, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.